No final do século XVI, a Inglaterra, impulsionada por uma ambição feroz, olhava para o oeste em busca de um lugar no Novo Mundo. Deste desejo, nasceu uma das expedições mais audaciosas da época, a colônia de Roanoke. Em 1587, mais de 100 almas, homens, mulheres e crianças, atravessaram o vasto e perigoso Atlântico, deixando tudo para trás em busca de uma promessa. Liderados pelo governador e artista John White, eles chegaram a uma ilha na costa do que hoje é a Carolina do Norte. Era uma terra de beleza selvagem, cheia de potencial, mas também de perigos desconhecidos. Com esperança renovada, os colonos puseram mãos à obra. Ergueram casas, construíram defesas e plantaram as sementes de seu futuro. A vida era dura, mas a comunidade era forte. Essa esperança se materializou de forma poderosa com o nascimento de Virginia Dare, neta do próprio John White, e a primeira criança inglesa a nascer nas Américas. Seu nascimento foi um símbolo, a prova de que um novo começo era possível. A colônia celebrava, acreditando ter fincado raízes permanentes. Contudo, o Novo Mundo era tão implacável quanto belo. As colheitas não prosperaram como o esperado, e os suprimentos trazidos da Inglaterra começaram a se esgotar perigosamente. As tensões com algumas tribos nativas aumentavam à medida que a fome se instalava. O sonho estava se transformando em um pesadelo de sobrevivência. A colônia, isolada e enfraquecida, percebeu que não conseguiria sobreviver ao inverno sem ajuda. Uma decisão dolorosa foi tomada. John White, seu líder, retornaria à Inglaterra para obter os reforços e os alimentos de que precisavam desesperadamente. Ele prometeu a todos, especialmente a sua filha Eleanor e a sua neta recém-nascida, que voltaria em poucos meses. Ao embarcar no navio, ele deixou para trás não apenas uma colônia, mas sua própria família, confiando no mar e na coroa inglesa para um retorno rápido. Mal sabia ele que o destino, a guerra e o tempo conspiravam contra sua promessa. A jornada de volta de John White à Inglaterra, que deveria ser a salvação de sua colônia, tornou-se sua prisão. Ao chegar, ele encontrou um país em pé de guerra. A temida armada espanhola estava a caminho, e a rainha Elizabeth I havia ordenado que todos os navios capazes fossem preparados para a defesa do reino. A missão de resgate de White foi engolida pela urgência da guerra. Seus apelos por um navio e suprimentos foram negados repetidamente. Os meses se transformaram em 2 e depois 3 anos angustiantes. Enquanto White estava preso na Europa, do outro lado do oceano, a colônia de Roanoke enfrentava seu próprio destino em completo isolamento. Cada nascer do sol era uma batalha pela sobrevivência. Cada pôr do sol uma noite a mais de incerteza. A esperança de ver os navios de White no horizonte diminuía a cada dia que passava, substituída pelo medo e pelo desespero. Eles estavam sozinhos, esquecidos pelo mundo que os enviara para lá. Finalmente, em 1590, a guerra acabou e White conseguiu embarcar em um navio de volta. A viagem foi carregada de um terrível pressentimento. Ao se aproximar da ilha, a ansiedade deu lugar ao pavor. A costa estava silenciosa. Nenhuma fumaça subia das casas, nenhum som de vida, nenhuma bandeira tremulando. Era como se a ilha estivesse adormecida ou morta. Ao desembarcar, a cena era ainda mais perturbadora. A colônia estava intacta, mas deserta. As casas que ele ajudou a construir estavam vazias, como se os moradores tivessem simplesmente se levantado e ido embora. Não havia sinais de batalha, nem corpos, nem destruição. Era um povoado fantasma. Enquanto White caminhava pelas ruas silenciosas, seu coração afundava a cada passo. Foi então, ao inspecionar a paliçada defensiva, que ele encontrou algo. Uma mensagem, deixada para trás. Uma única palavra, entalhada de forma grosseira na madeira, que se tornaria o centro de um dos maiores mistérios da história. A palavra era Croatoan. Para John White, aquilo não era um termo aleatório, mas uma mensagem clara. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha e da tribo indígena aliada liderada por Mantel. O mais importante era o que não estava lá, a cruz que eles haviam combinado de entalhar caso estivessem em perigo. Isso sugeria uma partida voluntária, uma busca por refúgio, não uma fuga. A teoria mais esperançosa tomou forma. Os colonos, à beira da inanição, haviam se juntado aos Croatoan para sobreviver. White planejou velejar até lá,
mas uma violenta tempestade danificou seu navio e forçou a tripulação a retornar à Europa. Ele nunca mais voltou à América e morreu sem saber o destino de sua filha e neta. Com o tempo, outras teorias surgiram para preencher o vácuo. E se a ausência da cruz fosse parte do mistério? Talvez uma doença súbita e devastadora tenha varrido a colônia, forçando os poucos sobreviventes a se dispersarem em desespero, morrendo sozinhos na selva. Ou talvez o inimigo não fosse a fome, mas outros homens. Um ataque rápido e silencioso, talvez de uma tribo hostil ou de uma patrulha espanhola, poderia ter resultado na captura de todos os colonos, explicando por que nenhum corpo ou sinal de batalha foi encontrado. A colônia teria sido simplesmente apagada. Séculos se passaram. O mistério de Roanoke se tornou uma das maiores lendas da América. Historiadores, arqueólogos e caçadores de tesouros dedicaram suas vidas a encontrar uma resposta. Recentemente, a ciência moderna trouxe novas pistas. Escavações arqueológicas a mais de 80 quilômetros do local original da colônia revelaram artefatos ingleses do século XVI, sugerindo que pequenos grupos de colonos podem, de fato, ter se mudado para o interior e tentado viver entre as tribos nativas. No entanto, nenhuma descoberta jamais foi conclusiva. A verdade permanece fragmentada, espalhada pelo tempo como sussurros ao vento. O que aconteceu com os 115 homens, mulheres e crianças da colônia perdida? Eles se assimilaram? Pereceram? Foram levados? A resposta completa se foi com eles, deixando para trás apenas uma palavra solitária em um poste de madeira. Um testemunho silencioso de que nem toda a história tem um fim, e alguns dos maiores mistérios da humanidade estão destinados a permanecer exatamente assim, um mistério.